Olá e seja bem-vindo ao Rua Segura especial de fim de semana. Na próxima hora, convido a ver ou rever os momentos mais intensos dos últimos 5 dias, seja em reportagem exclusiva ou nas análises e reflexões em estúdio com os melhores e mais competentes comentadores e convidados nas áreas da segurança e socorro em Portugal. Uma semana que fica marcada pelo Carnaval e por novas revelações sobre violência doméstica. Tivemos uma situação relacionada com violência doméstica em que tivemos notícia que o ex-marido entrou na residência da sua esposa e remexeu a casa toda. A vítima de violência doméstica está lá em cima. Está lá em cima? E uma destas senhoras está envolvida? Não, é só é familiar. Testemunha de ontem? Ontem que já tinha ocorrido a situação de violência doméstica. Está bem, então já tirou os dados da senhora? Sim. E a matéria de facto? Sim. Ok. Está lá o colega em cima. É número quê? É lá no terceiro andar. Terceiro andar? Terceiro. Então, diga uma coisa, onde é que ele pegou fogo às coisas? Na sala. Na sala? Pode-me acompanhar, só para Antes ver. de mais, como é que a senhora se chama? Isa. Veio aqui assim, e isso foi ele partir? Mas ele vive consigo ou... Não, ele não vive comigo já. E como é que foi o acesso dele à residência? Foi assim que lhe permitiu, ele entrou à força? Ele, em tempos, viveu aqui comigo. Eu pedi a chave, depois de muita insistência para ele sair, eu consegui que ele saísse e pedi a chave, ele deixou-me a chave, eu acho que a chave ainda está ali guardada. Eu vou ser sincera, tenho sempre um bocado de receio que ele cá esteja ou porque tivesse tirado uma Minha cópia. senhora tem que mudar a fechadura urgentemente, neste caso, ok? Dona Isa. É um dos procedimentos que tem que ter atenção em fazer. Este esferovite ele foi ele que pôs ou já estava na salamandra? Não faço a mínima ideia, assim. Quando ele cá esteve, houve uma situação aí com um puff, mas eu não E ele faço... se calhar pôs o esferovite ali fora? Provavelmente, eu nunca acendi a lareira. Acendi a salamandra uma vez o ano passado, mas como deitou tanto fumo e eu praticamente fiquei intoxicada, eu nunca mais acendi a lareira derivada ao fumo. E diga uma coisa, neste caso foi só danos ou ele levou alguma coisa? Pois eu não sei. Ainda não deu por falta de nada? Também não tenho muitos bens, não tenho... Sim. Diga-me uma coisa, foi só aqui nesta sala ou mexeu em mais partes da residência? No quarto, não tenho cuecas, não tenho meias, não tenho nada. Eu acho que pelos vistos deve ter queimado tudo. Ok, olha, Dona Isa, eu vou recolher aqui imagens a nível fotográfico do que se passou para juntar ao expediente. Entretanto, uma das situações que eu lhe aconselho, o mais rapidamente possível, é mudar a fechadura da porta da sua casa, ok? Já que a senhora está em dúvida se ele tem uma cópia ou não. Tem que ter, porque eu pus a porta à chave, a porta estava trancada, a única pessoa que tem a chave é a minha filha. Exatamente. E sou eu e era aquela terceira... Pronto, Ok. não... Diga-me outra situação. A nível de bens de primeira necessidade, estava-me a falar há pouco, desapareceu tudo. Tem alguém que lhe ajude a nível de ter, por exemplo... Tenho a minha família, graças a Deus, tenho uma família que mal ou bem me pode ajudar. Sente, se quiser, Na volta, se quiser sentar, sente-se. que se tivesse... Mencione, ela estava-me a dizer que ele possivelmente tem uma arma noutra residência. Isso tem que ser tudo devidamente escrito. A matrícula do carro, onde é que ele anda? Exatamente. Já tenho aqui só. Ok. A gente faz isso assim mais pormenorizado. Mais alguma coisa que necessitem de mim? Vamos telefonar para Comuniquem. o carregado. Exatamente, é isso mesmo. Fazer o máximo de diligências que pudermos. Eu uso os papéis todos, os papéis da advogada
Eu vou tudo. Fala cá de ficar. Obrigada, tudo Não vai, como é que eu vou conseguir? Eu este mês já não vou ter ordenado outra vez. Eu estou farta disto. Vejam, a nível da companhia, se é preciso algum tipo de ajuda ao senhor, já lhe expliquei. A nível de alguma entidade. Acompanha até lá. Exatamente. Beleza, a senhora está aqui com acompanha o seu família, não se esquece, ok? Eu estou cansada disto, Carla, eu estou cansada. Eu custo tanto a comprar as coisas cá para casa e aqueles desgraçados que aqui roubo, partiu tudo, que ainda umas cuecas têm que mastigar, assim, isto é normal. Os meus papéis, eu tinha papéis importantes, eu fui levantar a casa e tinha posto aqui nesta gaveta todos os papéis que eu mandei para a casa, todos os papéis que eu tinha aí, tudo que era importante. Eu não sei, eu tinha a gaveta cheia de papéis, tudo, pai, para fazer o IRS, para fazer tudo, ele queimou tudo, ele desapareceu com tudo, como é que eu vou tratar das coisas? As coisas tratam-se. Papéis, quando enviam, há sempre cópias. Exatamente. Tudo o que desaparecer, a senhora não tenha problemas, que vai ficar devidamente escrito no expediente e você tem sempre modo de comprovar como é que, as coisas, como é que não tem na posse E conseguisse as cópias. os documentos. Segunda-feira fala-se com a advogada de manhã. Ai, Os papéis de ontem estão no carro. Então? os papéis. Que Não, estão aí dentro do saco que dei ao senhor, ele teve a ver. Pronto, Ela vai ficar em vossa casa hoje, não é? fica. Pronto, olha, Dona Isa, o mais importante agora é organizar as coisas para levarem para a casa dos seus primos, fechar a residência e acompanhar a sua família para ficar então em segurança, está bem? Ai, Deus, olha que isso, ele tirou a... Faço, olha, deem um toque ali aos vizinhos. Ai, eu lembro-me mais. Se porventura virem, sentirem movimentações aqui, para comunicarem logo connosco. Já falei com ele. Exatamente. Aqui já está tudo encaminhado. Já está tudo encaminhado. A nível dos nossos procedimentos no local, está tudo encaminhado. Agora, Vão fazer alguma coisa para encontrar o suspeito? vamos. Já temos os dados dele, viatura, matrícula, cor da mesma, e irão ser feitas diligências aqui no local, nas imediações da nossa divisão, a ver se o interceptamos aí nas imediações. Segundo que esta senhora disse, há a possibilidade do indivíduo também saber onde ela se possa dirigir, porque ela agora vai ter que mudar de casa. Existe a possibilidade de ele também a encontrar nesse local? Poderá haver a possibilidade, caso alguém diga a ele onde é que ela está. Pode ter algum contacto familiar, etc., que possa dizer onde é que a senhora está. Mas o mais importante e o que nós procuramos hoje definir é que a senhora, enquanto não mudar a fechadura ou enquanto não mudar de residência, o melhor é não dormir nesta residência. Vamos hoje falar de violência doméstica, o programa dedicado inteiramente a este crime, a este problema social que tem aumentado muito em Portugal e especificamente nos crimes mais graves ligados a este problema. Temos em estúdio hoje, os homens estão em minoria pela primeira vez, temos duas convidadas, a Anabela Santos e a Isabel Pires, que nos vêm contar as suas experiências ligadas a este conceito e com quem já daqui a pouco vamos falar. Temos também a doutora Teresa Leonardo, psiquiatra, e que tem também algumas histórias para contar. E conheço muito bem a Anabela e a Isabel também. Aliás, foi através de si que nós conseguimos trazer a Anabela e a Isabel. São alguns exemplos, 2 exemplos de muitos. Daqui a pouco vamos já falar sobre eles. Temos também Carlos Anjos. Olá, boa noite. Olá, boa noite, Miguel. Começava por ti, para fazer aqui uma contextualização. Vamos contextualizar esta realidade preocupante em Portugal. Começámos esta Rua Segura com um caso que ainda está em investigação, ainda é preciso perceber o que é que aconteceu, mas na verdade até agora, este ano, há pelo menos 9 ou eventualmente 10 crimes
de homicídio ligado ao conceito de violência doméstica. Sim. Tudo leva a crer que são 10, ou seja, tudo leva a crer que no dia 5 de março, que é ou seja, passados que está janeiro e fevereiro, 3 meses. Ainda não chegámos, estamos no início do 3º mês, portanto, com 2 meses passados temos 10 mulheres assassinadas, 10 homicídios consumados. Fora a questão dos homicídios tentados ou das ofensas corporais graves que não deram em morte, porque às vezes sabe-se lá porquê, por uma questão meramente de pura sorte da mulher. Ou outros, peço desculpa, que são homicídios deste género, mas que não são identificados como violência. Estes 10 são aqueles casos em que a mulher, na sequência da agressão, veio a falecer. O problema de imediato, que se põe, de imediato. De imediato. O pior são os outros. Quando morre alguns tempos depois. Exatamente. E não tem essa contabilidade. Portanto, mas mesmo de imediato, ano passado tivemos 38. Exatamente, crimes 40. o ano todo. Este ano temos, neste momento, 10. O que quer dizer que, se seguirmos esta média de 5 por mês, chegamos ao final do ano para 60, o que é uma coisa dramática. O ano passado tivemos 27 mil queixas de mulheres por violência doméstica. Mesmo dando de barato que há queixas sobrepostas, ou seja, que a mesma mulher apresenta, em alguns casos, várias queixas contra o mesmo agressor, também é verdade que há muitas mulheres que não apresentam queixas, que são vítimas. É raro, exatamente, se calhar a maioria, ou se calhar 50%, eu noto isso, por exemplo, no serviço de urgência, não apresenta queixa ou tem medo. Aqui o tipo de abordagem deste tipo de pessoas tem que ser uma abordagem diferente. Imagine, eu faço urgência em São José, de psiquiatria, e a mulher entra, neste caso, por uma agressão para a medicina ou para a cirurgia. É identificado que foi agredida e depois passam para a psiquiatria. Quando ela chega à psiquiatria, nós começamos a perguntar a história, já sabemos, e a pessoa diz, mas eu não quero incriminar ninguém. Eu não quero fazer queixa dele. Portanto, há um medo horrível, tremendo. Houve um passo que foi dado no crime de violência doméstica e que me parece enorme, e que me parece que os hospitais hoje são obrigados a apresentar queixa, ou seja... Sim, depois isto passa... Mesmo que ela não queira. Ou seja, sim, hoje depois em passamos para os assistentes sociais... Mas hoje em dia, o fator de ser um crime público foi o grande passo que se deu... Mas às vezes é quando elas depois negam. E quando vamos dar aquele passo a seguir... Mas a doutora sabe, em termos de medicina, grande parte é perfeitamente possível distinguir quando as agressões foram infligidas a alguém, ou portanto, nós sofremos uma agressão e temos uma lesão resultante dessa agressão, ou quando caímos, porque as mulheres têm muito essa... Mas isso é quando há física, e quando não há, quando a física é ligeira. Mas eu vou aqui vamos falar de alguns casos, por exemplo, mas eu vou-lhe dizer físicas. que, assim, em termos jurídicos, e a minha abordagem jurídica não é clínica, em termos jurídicos e daquilo que vai a tribunal, atrevo-me a dizer que não conheço nenhum caso que tenha, ou então contam-se pelas mãos dos dedos, em que não haja uma agressão física e tenha havido uma condenação. Porque um dos dramas maiores da violência doméstica em Portugal é as taxas de arquivamento em tribunal. E tem a ver com as taxas de arquivamento, com a não condenação dos agressores, exatamente pela incapacidade de fazermos prova. Porque a questão que nós temos do ponto de vista jurídico, não do ponto de vista clínico, mas do ponto de vista jurídico, é que a prova tem que ser feita em tribunal. E o crime de violência doméstica é um crime terrível, porque normalmente não há testemunhas. Na maior parte dos casos é um crime que se passa no interior da casa, entre a vítima e o agressor. Há aqui uma dualidade. Portanto, a própria vítima quando muitas ela vezes agredida, é ameaçada, é um caso de amor-ódio, um bocado, se tu gostas de mim, eu bato porque eu te amo, portanto tens que aturar isto. E, portanto, isto, e depois há o medo de que aconteça alguma coisa, e realmente a 75% das mulheres, quando tenta sair, é aí que corre o maior risco, por exemplo, do homicídio. Por isso é que não se pode mostrar medo. Os homicídios, a esmagadora maioria dos homicídios, homicídio ou agressões muito violentas, é quando estão a sair. É no final da relação ou já no período depois da relação ter terminado. Mas há aqui uma questão que é assim, eu costumo dizer nas conferências que faço, exatamente por causa desse argumento, e usando a expressão que utilizou, quem ama não agride. Claro que não, mas é uma desculpa e depois vive-se em dualidade. Eu continuo, dado o número grande de mulheres que têm passado pela Comissão e com quem nós falamos nesta coisa, sobre estes temas, esta questão de a mulher ter um sentido maternal tremendo. Fui casada com um homem do qual tenho um filho, que nem sequer vê o filho. E dessa vez, portanto, porque era uma pessoa que não fazia nada, a única agredia-me primeiro psicologicamente e depois, mais para o fim, começou a agredir-me fisicamente, e isto tudo começou a partir do que o nosso filho nasceu. E eu cheguei a uma altura
que disse basta e saí de casa e fui fazer queixa à polícia. E fui fazer queixa à polícia e depois queixei-me e digo-lhe sinceramente que fiquei arrependida de ter feito a queixa que o meu filho também era agredido, porque éramos os dois. Porque depois passei o que se chama as passas do Algarve. Porque entrou a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, entrou o Instituto de Reinserção Social e andei quase 2 anos no meio dessas instituições e fui mais maltratada, que parecia eu que era a agressora e que tinha sido eu a violentadora. Portanto, o pai, como tinha aquelas características que depois se chegou à conclusão que era um sociopata porque foi mandado observar pelo tribunal. Nesse tempo, continuava junta? Não. Entretanto? Ele ficou com o filho. A Isabel, na altura, foi operada uma neoplasia da mama, sai de casa e ele resgata o miúdo na altura com 10 anos, não é? 10 ou 12. Fica 2 anos sem ver o seu filho. Exato. 2 ou mais. 2 anos. Eu estava... Já agora, foi para operada. quem nos está a ver agora neste momento, a doutora Teresa Leonardo é psiquiatra tanto da Anabela como da Isabel. A doutora Teresa já é a minha psiquiatra há cerca de 7 anos. Foi desde o momento em que eu tive a neoplasia da mama. Portanto, ele aproveitou o facto de eu estar internada e fica-me com a criança. E claro que ele fica resgatado pelo pai, porque o pai o ameaça que se ele viesse para mim, ou que o matava, que nunca mais o via, que nunca mais o queria ver, portanto, e ele ficou agarrado ao agressor, porque isto até tem nomes técnicos, e queria vir ter comigo, mas sabia que mal o sol se pusesse, ele tinha que ir para casa para o pé do pai. Claro que eu continuava a alimentá-lo à distância, porque eu é que lhe pagava a escola, arranjava-lhe tempos livres, tudo, e ele levava sempre comida para ele comer à noite. Bem, mas isto passou-se, o que eu quero dizer é que depois em relação ao tribunal, que demorou anos, e depois mais o processo da tutela. Quanto tempo depois é que voltou a ter o seu filho, Isabel, em casa? 2 anos depois, mas portanto, o meu filho já estava tão desesperado que ele só dizia... Mas depois do tribunal? Uma decisão depois do tribunal. E saiu da casa do pai sem nada. Sem roupa nenhuma, sem bens materiais, sem nada. Porque o meu filho só queria... Ele queria já sair, porque ele depois percebeu a confusão onde estava metido. Ele queria sair, mas não queria ser ele a dizer ao pai, eu quero me ir embora, porque ele tinha medo. E então queria que fosse o tribunal a decidir. E só me perguntava todos os dias, mãe, mas quando é que o tribunal vai decidir? E o tribunal nunca mais decidia. Até que um dia desesperado disse, mãe, vamos inventar uma mentira, porque ele não está habituado. Então vamos dizer que eu preciso ir ao dentista e tu vais-me buscar e fugimos os dois. E então vestiu a roupa que tinha no corpo, só podia, não é? Então pôs assim o boné que custava mais, os sapatos que custava mais, a roupa que custava mais, coitadinho, parecia um palhaço. Pôs às costas a PlayStation que disse que precisava de ir a arranjar, meteu-se no carro comigo e fugiu. Claro que o pai Tinha 12 anos na altura. Sim, o pai fez a guerra toda, a partir desse dia acabou o julgamento pela tutela, porque o pai foi foi ao tribunal dizer que não queria o filho para nada. Isto depois de várias peripécias, tivemos que fazer todos análises de personalidade, em que o caso do pai tinha características de sociopata e o delegado do Ministério Público disse, entregue-se já o filho à mãe. Mas só queria referir que no tribunal a juíza obrigou o meu filho a depor em público, quando podia perfeitamente tê-lo feito em privado, porque como é dentro de casa, ninguém vê. Ele era o único que assistia e ele, muito pequenito, disse que realmente tinha visto o pai bater-me e que me tinha partido os óculos e tinha apertado o pescoço e que eu tinha deitado sangue e essas coisas todas, mas obrigou perante o tribunal inteiro, e estava lá muita gente. E nas alegações finais, o senhor delegado do Ministério Público disse que uma mulher que se queixa e que é tão despachada a falar como eu, que é porque não é agredida. Portanto, eu estaria a fazer um teatro enorme e que o agressor deveria ser ilibado. E então, mas perante o facto do meu filho ter acusado o pai, não é? Ter dito que tinha visto, a juíza castigou uma pena por uma agressão pontual,
uma multazinha ao Estado, meia dúzia de euros, não é? E eu fiquei... Isto foi um caso, depois tenho outro. Claro, o pior é a privação também de ter ficado, o tempo ficou sem poder ver o seu filho. Isso não há nada que, não é? Portanto, aqui estão várias coisas. Mas aqui há outra questão, que é depois como é que... Sim, há várias, vamos tentar falar todas de forma minimamente organizada. Há aqui a questão que eu gostava de referir também, que é a fragilidade com que depois uma mulher, num processo destes, acaba por atingir. E aqui entra o apoio psicológico ao psiquiatra. Exatamente, exatamente. Porque, para já, todas as agressões físicas são acompanhadas de agressões psíquicas, não é? Ou culminam nisso até muitos anos depois, não é? A pessoa não esquece. São coisas que não se apagam. Assim, há situações em que só existem ofensas psíquicas, há outras que existem físicas, mas depois acompanhadas pela parte psíquica, não é? Como o medo, são pessoas com medo, com angústia, com depressão, com perturbação, com perturbações alimentares, são pessoas, a vida muda, não é? O medo domina aquela pessoa, passa a dominar aquela pessoa. Oh, Miguel. Sim, Carlos. Há um erro que nós pensamos, ou seja, a Justiça resolve pontualmente os casos do ponto de vista jurídico, nada mais. Claro. Quando há um caso destes, uma mulher destas não é vítima de uma agressão e passa por este calvário, porque é um calvário. Eu costumo dizer que os processos de crimes contra as pessoas, e podemos meter aqui os crimes sexuais, todo esse tipo de crimes, são brutais para a vítima. Brutais Muitos para a vítima. estão englobados aqui, nestes crimes de violência e de crimes tudo sexuais. Tudo isto, quando chega ao fim, o Tribunal dita a sentença, ou seja, faz justiça, independentemente dos nossos conceitos de justiça, são diferentes de todos uns para os outros, chega-se à sentença do Tribunal e não é por um estalar de dedos que a mulher recuperou tudo aquilo que sofreu durante o período que passou até lá. E, portanto, aí necessita de acompanhamento médico. E aquilo que eu digo aqui muitas vezes, em termos de que temos uma excelente lei de saúde mental mal aplicada, é que eu acho que a lei de saúde mental permitia fazer muito mais que aquilo que se faz. Ou seja, não se faz quase nada. As autoridades podem deter os agressores ao abrigo da lei de saúde mental. Eu tento aplicar e não, faço isso. Eu não estou a dizer isso. Eu sei, eu faço isso. Mas também é difícil porque às vezes as vítimas têm tanto medo que não colaboram. Mas é o que eu diferente. estou a dizer é que a polícia, no caso as polícias, podem deter os agressores em flagrante delito, no lugar de ser pela... Sim, conduziam um serviço de urgência ou internava compulsivamente. Só que às vezes a mulher vai lá atrás e mesmo perante a polícia diz não é bem assim. Exatamente, mas o problema Portanto, aqui é um medo da vítima. Mas o problema é que nós, do lado de cá, ou seja, se quiser, do lado de cá da mesa, onde está simbolizado quer a justiça, quer o coisa, eu acho que nós, se em 100 casos perdermos 80, e não sei se a taxa de insucesso não será maior, mas se salvarmos 10 é muito bom. Sim, já houve uma grande evolução nos últimos anos. E é falar em salvar agora aquilo que eu queria dizer é que é em Portugal, é no mundo. É no mundo. Aquilo que eu te queria dizer em termos do que se passou é que quando uma criança é agredida, quando uma mulher é agredida, entra aquilo o calvário que a senhora falou. A Comissão de Proteção de Menores. Porquê? Porque depois vem toda... Até aqui nunca ninguém fez nada. A mulher pode estar em sofrimento brutal há muitos anos e todos os vizinhos, toda a sociedade fechou os olhos. No momento em que a mulher pede ajuda, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens diz assim, bom, mas a criança pode estar em risco. Vamos agora fazer um breve intervalo, regressamos dentro de momentos.